Apesar de todas as piadas, realmente o One Piece está caminhando para o fim. Ele está ingressando nos arcos finais, com previsão para terminar em 2024, 2025. Sim, é um pouquinho longe ainda, daqui a 3 anos, 4 anos, mas One Piece realmente está caminhando para o fim. E neste vídeo eu vou te dar 4 razões para você começar a ver essa série, caso você não tenha começado, e não, pois a grande coisa é que você não pode perder essa chance de participar deste encerramento do maior anime de todos os tempos, o mais longo, o que teve mais fãs, então é muito interessante isso. Mas antes de conversarmos, por favor, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho, são coisas que não te custam nada e você vai fazer o canal crescer, você vai ajudar o canal a crescer para que eu continue a fazer esse conteúdo. Então, vamos começar loguinho. Razão número 1, por que ver One Piece? Primeiro, porque ele é o maior anime de todos os tempos. Não sei se você é tão fã de anime, não sei se você só viu alguns animes, mas a grande coisa é que One Piece é um dos maiores marcos da história de anime, que foi o anime que conseguiu alcançar todo tipo de público. É um anime que está mais tempo rolando, é um anime que tem maior grau de mercado, todo mundo, tipo... Por ser tão grande, por ser tão duradouro, já existe há 20 anos One Piece, ele tem centenas de personagens, centenas de histórias, centenas é um número pouco, ele tem milhares de personagens, ele tem centenas de histórias, muita coisa já aconteceu, ao ponto de que é impossível você não encontrar uma coisa que você goste em One Piece. Todo mundo tem algum fator, alguma questão, algum detalhe que não tem como não se apaixonar por One Piece. Mesmo se não for seu estilo, você achar que o desenho é meio estranho, os traços são bizarros, a comédia é meio estranha e não sei o que, sempre tem algo em One Piece que vai cativar você. Vai te chamar para assistir. Uma das coisas mais interessantes de One Piece é que, apesar de sua base ser comédia, ele tem muitas deliberações que vão para drama, que vão para tragédia, que vão para aventura, que vão para ação. E a história é muito bem construída. A forma como One Piece é feito é ímpar. E por isso nós vamos para o ponto 2. Ponto 2. Tolkien dos animes. O que eu quero dizer com isso? One Piece é um equivalente, na minha opinião, de um verdadeiro Tolkien dos animes. O Senhor dos Anéis dos animes. Por quê? Oda é um dos poucos mangakás que eu realmente tiro o meu chapéu, por assim dizer, apesar de não usar chapéu, pois Oda é um dos poucos mangakás que não é apenas um desenhista. Se você for ver os mangakás, todos eles acabam tendo muitos problemas em construir suas histórias ficam uma droga. Exemplos bem diretos disso: Dragon Ball, Bleach, Naruto, entre tantos outros como Brand New Animal, apesar de não ser muito mais um mangá, mas ser um anime. Shaman King é um exemplo clássico de um dos piores mangás já escritos, apesar de ter um começo muito bom. Porque o que acontece? Mangakás, eles pensam primeiramente no desenho. De forma geral, os mangakás são desenhistas. E aí o que acontece? Eles têm uma ideia muito boa, eles começam a escrever, mas logo acaba a ideia. Eles não têm mais o que colocar, e ao invés de eles contratarem um roteirista, contratar alguém para ajudar a escrever, eles vão indo na doida e vão fazendo as suas coisas. Oda é um dos poucos mangakás, para mim, que consegue construir uma história. Ele pensa igualmente na história, ele pensa igualmente nos personagens. Então, apesar de ter centenas de personagens, apesar de ter 20 anos de One Piece, ele funciona como um mundo extremamente complexo, coisas que acontecem no começo da série refletem no final, personagens estão sempre voltando, você tem um vilão que é o Lute, que ele é derrotado, mas aí ele vai voltar nos próximos arcos, você tem um vilão que foi derrotado e foi jogado na Lua, mas aí ele conquistou a Lua e está voltando para o planeta para lutar com eles, você tem toda uma questão de disputas sociais, jogo político, você tem toda uma questão histórica que vai para milhares de anos no passado, você tem toda uma disputa governamental, uma questão geográfica. One Piece é extremamente bem feito. A história de One Piece, a construção de mundo de One Piece, eu nunca vi nenhum anime chegar perto de One Piece. Mesmo meus animes favoritos, como por exemplo Evangelion, que é pra mim o meu anime favorito, a construção de mundo de Evangelion é muito inferior à construção de One Piece, porque One Piece é muito mais difícil de fazer. Enquanto Evangelion são só alguns poucos personagens, One Piece são centenas, são milhares de personagens, são dezenas de anos de histórias. Então, é por isso que eu chamo One Piece de o Tolkien dos animes, Oda, o Tolkien dos animes, One Piece, o Senhor dos Anéis dos animes. Porque a construção de mundo é muito bem feita, os personagens são muito bem trabalhados e, por isso,
é muito importante se você gosta de histórias, se você gosta, mesmo se você não gostar de anime, se você gostar de histórias bem feitas, bem trabalhadas, você vai gostar de One Piece. Vamos indo para o número 3. Número 3, uma comunidade global. One Piece é famoso mundialmente. É o anime, é o mangá mais famoso de todos os tempos. Com milhões de fãs, milhares de obras inspiradas. Isso faz com que conhecer One Piece é muito importante se por algum motivo você tem interesse em conhecer sobre o avanço da cultura pop internacional. Você vai ver, se você observar One Piece, você vai ver traços de One Piece influenciando dezenas, centenas de outros shonens e dezenas, centenas de outras séries. Não dá para negar como One Piece mudou a forma como o Japão, como a indústria japonesa pop é percebida. Um pause para o barulho. E como eu falei, não só mudou a indústria japonesa de anime, não só impactou a indústria japonesa de anime, como também o traço de One Piece é um traço que até hoje impacta muita gente. Se você é artista, se você é ilustrador, se você tem interesse nessas áreas, não tem como ignorar o traço de One Piece. Não só... A câmera deu uma bugada aqui, vamos continuar. O que eu tava falando era sobre se você é um artista ou ilustrador, você não pode ignorar o traço de One Piece. E mesmo mangás brasileiros têm usado alguns dos traços, algumas das formas de One Piece. Essas formas alongadas de corpo, você vai ver em muitos shonens e em muitos mangás. Então, participar e ver One Piece é participar desta comunidade global. E aí nós chegamos ao ponto final. Qual é a quarta coisa que eu quero dizer para você também assistir One Piece? É que o final da jornada está chegando. Isso é muito interessante, porque apesar de todas as piadas, como eu falei, está chegando ao fim One Piece, vai ainda durar mais 4 anos, 3 anos, mas é muito interessante participar deste momento, porque mais do que nunca é legal você entrar, você fazer parte destes grupos que milhões de pessoas estão assistindo. É interessante isso. Quando menor eu perdi a chance, que era engraçado, que quando era bem pequeno eu tava lá, rolava Bleach. E aí eu podia ver Bleach, mas eu via os coleguinhas vendo Bleach, eu perguntava, poxa, por que eu vou ver Bleach? Ah, Bleach é como se fosse Dragon Ball com espadas. Aí eu falei, pô, isso parece ser muito idiota, eu não vou ver essa droga. E aí no final eu perdi a chance de participar desta comunidade de Bleach. Game of Thrones foi a mesma coisa. Eu comecei a ver, falei, legal, mas não quero assistir mais. E eu perdi toda essa chance de participar dos grupos, quando tava tendo todo aquele hype por causa de Arya, matando o Rei do Gelo e não sei o que. É muito melhor assistir essas coisas em conjunto, participar dos grupos, participar dessa comunidade de fãs, do que você assistir sozinho depois que o hype passou. Porque você vai poder conversar com as pessoas, você vai poder imaginar o que vai acontecer, pode participar das artes, pode participar da criação, pode participar do fanfic, se você gostar de fanfic. Então essa é a grande questão. Se você tem a oportunidade, veja One Piece. Por tudo isso que eu falei, por todas as questões, e para você depois, se você falar, poxa, One Piece é mesmo legal, eu vou ver, mas já acabou, já passou 5 anos, 10 anos desde que terminou One Piece, agora que eu vou ver. É muito solitário, é muito diferente você assistir algo enquanto ainda está vivo do que depois, quando já passou a época. É muito diferente. É quando, por exemplo, vai ter uma estreia de um filme. Quando você vai no dia de estreia, quando tá todo mundo gritando, pulando, é muito diferente a sensação de quando você vai ver sozinho depois que já passou 3, 4 semanas da estreia do filme. É mais ou menos essa sensação e é por isso que você não pode perder essa oportunidade, na minha opinião. Por tudo isso que eu falei, porque One Piece é um dos maiores animes e, basicamente, se você pode, não perca essa oportunidade. E deixe o seu comentário no vídeo. Tem mais alguma razão que você acha que seria interessante, que seria legal mostrar para os outros verem One Piece? Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Então, aqui foi Gaia. Até a próxima, pessoal. Falou!